Estudaremos hoje a teoria do primeiro e segundo molar superior esquerdo, que é o dente de número 26. Aqui, só para observarmos e relembrarmos a teoria que uma vez já foi vista, mas olhando no dente natural, fica mais interessante porque temos a comprobatória, né? Aí, assim comprovamos aquilo que nós já observamos. Aqui eu tenho o primeiro molar superior, dente de número 26. Aqui eu tenho o segundo molar superior, que é o dente de número 27. Bom, pela face vestibular, tanto o dente 26 quanto o dente 27, eles apresentam bem semelhantes. Só que o 27 é um dente menos volumoso e o 26 é um dente que apresenta maior volume. Mas nós temos a convergência da borda mesial e distal no sentido ocluso cervical, tanto no primeiro, no segundo. No segundo evidencia um pouco mais essa convergência. Ele tem a região do colo ou a região cervical um pouco mais constricta. Observamos também que o lado mesial ou a borda mesial é maior do que a borda distal. Olha, a borda distal mais convexa, observando aqui a bossa distal, e a borda mesial convergindo também no sentido ocluso cervical. A borda cervical e oclusal convergem no sentido mésio-distal. Assim, teremos borda mesial maior, borda distal menor. Raízes. Normalmente, no primeiro molar, elas apresentam com maior divergência ou elas são mais diferenciadas. Observe aqui, por exemplo. Já no segundo molar, há uma grande tendência dessas raízes apresentarem um pouco mais aproximadas e quase sempre há uma distalização dessas raízes quando observamos na região próximo ao ápice. Olha, o terço cervical, temos aqui a parte do tronco radicular ou bulbo radicular. Bom, pela face palatina, o primeiro molar, ele apresenta uma cúspide mesiopalatina maior e mais volumosa, uma distopalatina menor e menos volumosa. Nessa cúspide mesiopalatina, há muita possibilidade de encontrarmos um tubérculo, que é chamado de tubérculo anômalo de Carabelli. Alguns dentes apresentam esse tubérculo muito evidenciado, como por exemplo, temos um aqui. Olha a face oclusal desse dente, cúspide mesiopalatina, cúspide mesiovestibular, distopalatina. Olha o tamanho e o volume desse tubérculo de Carabelli. Fica até relativamente semelhante quase à cúspide distopalatina. Então, algumas pessoas apresentam esse tubérculo com volume bem acentuado. Tem o outro aqui também, olha, um tubérculo muito bonito, grande, volumoso, que esse dente fraturou as raízes dele, que é muito antigo, acaba que desidrata e fratura. Então, olha, cúspide mesiopalatina, nas vertentes livres dessa cúspide mesiopalatina, o tubérculo anômalo de Carabelli e a cúspide distopalatina. Assim, teremos, olha, outro com tubérculo também relativamente volumoso, mas também teremos alguns primeiros molares superiores que o tubérculo fica só um vestígio, parecendo um sulco ou uma fóssula, né? E apresenta, olha, mesiopalatina maior, distopalatina menor, e as características típicas do primeiro molar superior, porém com o tubérculo menos volumoso ou menos evidente. E nós temos alguns também que o tubérculo fica praticamente quase imperceptível. Aqui com o tubérculo também um pouquinho menor, menos volumoso, mas por exemplo esse aqui, olha, nós temos praticamente a ausência do tubérculo de Carabelli, só algumas convexidades. Assim, olha, uma pequena fóssula como determinante do tubérculo de Carabelli. Bom, o segundo molar superior, normalmente ele não apresenta esse tubérculo. Então, temos aqui, ó, a cúspide mesiopalatina, que não apresenta tubérculo, a cúspide também mesiopalatina, uma cúspide somente. Porque o segundo molar superior, ele apresenta um pouco diferenciando ou tendendo a reduzir a sua forma. Já o primeiro molar com volume bem mais evidenciado, bem mais nítido.
Bom, então pela face palatina nós temos bossa palatina no terço cervical, sendo que o primeiro molar com essas características, com presença de tubérculo ou com ausência de tubérculo, ou nós podemos ter, por exemplo, no segundo molar superior, uma cúspide palatina somente. Então, essa disto-palatina do primeiro desaparece e a mesio-palatina vira uma cúspide só. Assim, teremos a bossa e apenas uma cúspide lingual ou palatina. Dessa forma, teremos uma cúspide mesovestibular, disto-vestibular e uma palatina. Mas poderemos encontrar também duas cúspides palatinas. Aqui nós temos, olha, uma cúspide palatina, duas cúspides palatinas e duas cúspides palatinas. Então, segundo molar superior, ele pode apresentar tricuspidado, pode apresentar tetracuspidado ou pode apresentar compressivo, quando a cúspide disto vestibular aproxima muito da cúspide mesopalatina. Aí ele fica com esse formato elíptico ou elipsoide, que é característico também de segundo molar superior. Bom, pela face mesial, nós observamos que há um alargamento da raiz mesovestibular. Ela apresenta sulco na face mesial dela, na face distal, e apresenta bem larga, olha esse sulco compressivo, ela apresenta bem larga nesse sentido vestíbulo lingual. A disto vestibular, ela já é um pouco mais cônica, meio ovalada. Também, às vezes, com leve sulco na face mesial e distal, porém com menor volume. Assim, teremos, olha, a raiz palatina é a mais longa delas, que normalmente fica um pouco separada das duas vestibulares. Posteriormente, a mesovestibular e a disto vestibular, que é a menor e menos volumosa. Esse dente aqui, por exemplo, ele tem a raiz palatina um pouco menos separada do corpo do dente, quanto apresenta esse outro elemento. Bom, na face mesial, nós observamos, olha, borda palatina, borda vestibular, convergindo no sentido cérvico-oclusal. Na face mesial, nós não encontramos bossa. Na face distal, a presença da bossa distal mais nítida, convexidade. No terço disto, centro oclusal e parte do terço médio. E quando olhamos pela face oclusal, teremos maior volume para a cúspide mesopalatina, posteriormente mesovestibular. Estruturas mesiais serão maiores do que as estruturas distais. Borda vestibular e borda palatina convergentes no sentido mesio-distal. Assim, mesopalatina, mesovestibular, disto-vestibular e a menos volumosa de todas, a disto-palatina. Sulcos principais, eu tenho o sulco mesocentral, centro-vestibular e um sulco principal disto-palatino. O sulco mesocentral separa as duas cúspides mesovestibular e mesopalatina. O sulco ocluso vestibular separa as duas cúspides vestibulares, mesovestibular da disto-vestibular. E o sulco disto-palatino separa ao mesmo tempo três cúspides, a disto-vestibular, mesio-palatina e disto-palatina. No encontro de dois sulcos principais, eu tenho uma fossa principal e temos também a presença dos dois rebordos marginais, rebordo marginal distal, rebordo marginal mesial, limitado pelos sulcos secundários. E também os sulcos secundários caracterizam as vertentes triturantes, confeccionando ou fazendo leves compressões. Assim também temos o segundo molar superior. Nesse caso, a raiz mesovestibular se uniu com a raiz palatina, a disto vestibular desse aqui menos volumosa, a palatina, então as três raízes se uniram. Pode acontecer, olha, a bossa distal no segundo molar superior, a face mesial mais larga e menos convexa. Cúspide palatina única, posteriormente mesovestibular, disto-vestibular. Assim, terei um sulco mesodistal e um sulco ocluso vestibular, com a fossa principal e os dois rebordos marginais. Observem mesial maior e vai convergindo e diminuindo para distal. Quando tricuspidado, os mesmos sulcos do primeiro molar superior. Porém, o primeiro molar superior apresenta essa cúspide mesopalatina muito grande.
Com isso, borda mesial e borda distal, principalmente, são convergentes no sentido palatino vestibular. No segundo, mesmo que ele apresente 4 cúspides, borda distal e borda mesial serão convergentes no sentido vestíbulo palatino. Aqui eu tenho cúspide mesio-palatina, disto-palatina, mesio-vestibular e disto-vestibular. O sulco disto-palatino, só que nesse primeiro eu tenho o encontro da crista transversal triturante da cúspide disto-vestibular com a mesio-palatina, interrompe um sulco principal. Assim, forma nessa face uma ponte de esmalte ou uma crista oclusal. Observem, aqui bem nítido. Olha, cúspide disto vestibular com a cúspide mesio-palatina unindo. Aqui eu tenho a fossa principal, o sulco disto palatino. Nesse caso, que é o dente de número 16, tenho a ponte de esmalte ou crista oclusal nessa região. No segundo, um sulco principal separa a ponte de esmalte. Assim, terei um sulco mesio-distal, um sulco ocluso vestibular e um disto palatino, com a ponte de esmalte, olha, cortada ou seccionada por um sulco principal. Aqui, gente, eu coloquei, às vezes, por exemplo, esse dente aqui, eu não tinha o 27, então esse aqui é o 17, esse aqui é também 17. Esse aqui também é 17, todos esses. Eu não tinha agora no momento o 27 para ser colocado nesse momento. Então, esses dentes aqui, ó, não são o dente 27. Esses aqui são, certo? Agora, todos esses são os dentes 26. Muito bem. Observado as características deles, eu já fiz o desenho. Olha, eu vou tirar. Eu fiz a marca das medidas deles, né? Então, eu tenho aqui o dente 26, comprimento total, a distância ocluso cervical, distância mesio-distal. E assim, eu já fiz os quadradinhos só para antecipar nesse momento agora, para não ficar fazendo medida e contando o quadradinho junto com vocês. Porém, nós faremos agora os desenhos das faces. A borda mesial, olha, aqui é a face vestibular do dente 26. Borda mesial pouco convergente para cervical, borda distal mais convexa e mais convergente. Cúspide mesio vestibular, um pouco mais volumosa do que a cúspide disto vestibular, mais curta e menos volumosa. Na porção palatina, a cúspide disto palatina. No final do sulco ocluso vestibular, terei a fóssula triangular vestibular e a maior e mais volumosa de todas as cúspides é a mesio-palatina, que fica nessa posição. Das raízes, uma raiz mesio-vestibular, uma raiz disto vestibular, tendendo a inclinação para distal. Assim, terei, olha, raiz mesio-vestibular, raiz disto vestibular, um pouquinho divergentes entre si, e a raiz palatina, que é a mais volumosa delas. Aqui eu posso fazer um pouquinho de reflexo da face distal. A borda cervical formada por 2 segmentos curvos e côncavos para o lado das raízes, e aqui um sulco bem leve e discreto nessa região do tronco ou do bulbo radicular. Assim, a face vestibular dele, olha, dessa forma, a face vestibular, assim. A face palatina, eu virei. Desse lado terei a borda mesial, desse lado a borda distal, cúspide disto palatina, a cúspide mesio-palatina como a maior e mais volumosa, tubérculo anômalo de Carabelli nas vertentes livres da cúspide mesio-palatina. Nessa face eu verei uma raiz palatina, um pouquinho da raiz mesio-vestibular e um pouquinho também da raiz disto-vestibular. Como uma raiz somente, a borda cervical é um segmento curvo e côncavo para o lado da coroa. Assim, eu tenho essa forma. Aqui o tubérculo de Carabelli, ou, né, às vezes, quando o dente apresenta esse tubérculo mais evidenciado, como no caso, cadê? Esse aqui, por exemplo,
Olha, tubérculo de Carabelli mais nítido, raiz mesovestibular, a raiz palatina. Essa raiz palatina normalmente apresenta um sulco na face palatina dessa raiz. Não é tão evidente, um sulco, né, mais ou menos um pouco compressivo, mas ele existe. E existe também um sulco na face vestibular da raiz palatina, nessa região aqui, vestibular da raiz palatina. Bom, agora observando o dente pela face mesial, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Olha, terei assim. Na região cérvico-vestibular eu tenho a bossa, região cérvico-palatina eu tenho bossa. A borda palatina converge para o oclusal, a borda vestibular também. Porém, a borda palatina converge mais para o oclusal do que a borda vestibular. Olha, a palatina é mais convergente, vestibular é um pouco menos convergente. Porque a palatina, cúspides palatinas do superior são cúspides triturantes, por isso a borda palatina é mais convergente, mais convexa. A raiz um pouco mais separada do corpo do dente, a raiz palatina. A raiz mesiovestibular sulcada na face mesial e larga, olha, no sentido vestíbulo palatino. Borda cervical, 2 segmentos curvos e côncavos para o lado das raízes. Esta é a face mesial. Agora, a face distal. Por essa face, notamos, olha, a raiz disto-vestibular menos volumosa e também a face distal menos volumosa do que a mesial. Aqui, borda vestibular, borda palatina. A cúspide disto-vestibular menor, a cúspide disto-palatina também. Cúspide mesio-palatina, mesio-vestibular, a borda cervical, a raiz palatina mais divergente, a raiz mesio-vestibular e a raiz disto-vestibular menos volumosa do que a mesio. Esta raiz, às vezes, apresenta um sulco discreto na face distal dela. Observando agora pela face oclusal, olha, encontro a região mesio-vestibular, que é mais larga, convergência para distal, a borda mesial, borda palatina e borda distal. Aqui eu tenho aresta longitudinal, que é o contorno todo da face oclusal. Agora, terei aqui cúspide mesio-vestibular, cúspide disto-vestibular. Borda mesial, aresta longitudinal mesial, aresta longitudinal palatina e aresta longitudinal vestibular. Aqui eu deixei mais espaço porque a face palatina é mais convergente para o oclusal. 2 sulcos secundários, rebordo marginal mesial, rebordo marginal distal, sulco principal disto palatino, sulco principal mesio central e sulco principal centro vestibular. Fossa principal, aqui tubérculo anômalo de Carabelli. E nas vertentes triturantes, a presença dos sulcos secundários que caracterizam essas vertentes. Assim, a face oclusal. Quando falamos de convergências, nós podemos observar assim. Olha, borda mesial, borda distal, convergem no sentido ocluso cervical. E a borda cervical com a borda oclusal convergem no sentido mesio distal. Borda palatina, borda vestibular, convergem no sentido cérvico-oclusal. Olha, tanto pela face mesial quanto distal. Pela face oclusal, borda vestibular e borda palatina convergem no sentido mesio-distal. Borda mesial e borda distal convergem no sentido palatino-vestibular. Isso é muito bom estarmos atentos para
não errarmos no momento de fazer a escultura. Então, vou só enfocar um pouquinho mais aqui o sentido das convergências, para ficar um pouquinho mais nítido. Olha, ocluso cervical, depois mésio distal, cérvico oclusal, mésio distal e palatino vestibular. Bem, aí nós temos, né, as 5 regras de convergências: 2, 3, 5. Agora, o segundo molar superior também é um pouco parecido com o primeiro. Mesma forma, olha, um pouco mais convergente para cervical. Borda mesial, a borda distal, não ficou legal. Aqui a borda oclusal. Borda distal mais convergente, mais convexa, cúspide disto vestibular. A cúspide palatina como sendo única. Essa fóssula triangular muito comum no primeiro, no segundo ela não é tão evidenciada. As raízes um pouco mais aproximadas do que acontece no primeiro molar e a raiz palatina separada. Borda cervical, 2 segmentos curvos e côncavos para as raízes. Borda distal da face palatina. Borda mesial, uma cúspide palatina ou 2 cúspides palatinas. A borda cervical, um segmento só e uma raiz palatina. Aqui desenhei na forma tricuspidada, porque ainda é a forma que mais apresenta no segundo molar superior. A face mesial, eu pegarei a vestibular, olha, mesial, distal, borda mesial. Como eu quero ver a borda mesial, a face mesial, eu vou virar a borda vestibular para esse lado, daqui a borda palatina. Terei borda vestibular, borda palatina, cúspide mésio vestibular. A raiz palatina, a raiz mésio vestibular, que muitas vezes elas apresentam unidas, e o sulco na face mesial. A face distal, a borda vestibular, borda palatina, olha, borda palatina, borda vestibular menos convergente. A cúspide mésio palatina, que é a cúspide disto vestibular. Então, nessa forma também, o dente tricuspidado. A raiz palatina, a raiz disto vestibular e a raiz mésio vestibular aproximadas. Olhando pela face oclusal, eu terei borda vestibular com a convergência para distal mais acentuada, mais nítida. A borda palatina, aqui aresta, as bordas vestibular, palatina, mesial distal, aresta longitudinal, cúspide mésio vestibular, disto vestibular e a cúspide palatina. Assim, a aresta longitudinal dele. Sulcos principais, eu tenho um sulco principal mésio distal e um sulco principal ocluso vestibular. A fossa principal, os sulcos secundários, caracterizando as vertentes triturantes, e rebordo marginal mesial, rebordo marginal distal. Em relação às convergências, teremos as mesmas convergências observadas para os outros elementos dentais. Vejam, borda mesial, borda distal, convergindo no sentido ocluso cervical. Borda cervical e a borda oclusal convergentes no sentido mésio distal. Como todos os outros dentes, a convergência se mantém para o segundo molar superior, que não é exceção. Borda palatina e borda vestibular convergem no sentido cérvico-oclusal.
Borda vestibular e palatina convergem no sentido mesiodistal e borda mesial e distal são convergentes no sentido vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. Assim, nós temos as convergências e as formas do primeiro molar superior com essas medidas e do segundo molar superior com essas medidas. Assim, estamos prontos para começarmos a fazer as esculturas desse dente, tanto do primeiro quanto do segundo. É só desenvolver as habilidades para isso. No encerramento progressivo, nós podemos fazer, conforme Peter Thomas determinou, né, algumas cores, amarela e verde, azul e vermelho, para fazermos a sequência do encerramento ou dessa escultura. Antes de fazermos a escultura, normalmente nós pegamos o dente natural e vamos analisar ou estudar a forma dele. Aqui eu tenho um modelo que eu já comecei a fazer o estudo do dente. Então, marcamos na região cérvico-vestibular e na região cérvico-palatina maior convexidade, que é a posição da bossa vestibular, na região cérvico-palatina, a forma da bossa palatina. O terço médio, marcado com a cor verde. Os ápices das cúspides também serão marcados com a cor amarela. Olha, mesio-vestibular, mesio-palatina, disto-vestibular e disto-palatina. Aqui temos a região do ápice de cada cúspide do dente. Aqui o segundo molar superior, tetracuspidado. Aqui o primeiro molar superior, também tetracuspidado. A cor vermelha, nós faremos as cristas. Então, do ápice para cervical, eu tenho a crista transversal livre da cúspide mesio-vestibular. Posteriormente, a crista transversal triturante da cúspide mesio-vestibular. Crista transversal livre da cúspide disto-vestibular. Crista transversal livre da cúspide disto-vestibular. Segmento mesial e segmento distal da aresta longitudinal. Segmento mesial, segmento distal da aresta longitudinal. E temos também as bordas. Aqui eu teria a borda mesial e a borda distal nessa posição. Na face palatina, tenho aqui as crista transversal livre, onde terei a posição do tubérculo anômalo de Carabelli. Crista transversal triturante, e essa cúspide mesio-palatina apresenta outra crista, que vai unir com a disto vestibular, confeccionando aqui, ó, conformando a ponte de esmalte ou crista oclusal. Segmento mesial, aqui, segmento distal da aresta longitudinal. Crista transversal triturante, cúspide disto palatina. Crista transversal livre. Segmento distal, segmento mesial da aresta longitudinal. Aqui o tubérculo de Carabelli, nas vertentes livres da cúspide mesio-palatina. O segundo molar superior seria mais ou menos a mesma forma. E com lápis verde, marcaremos rebordo marginal distal, rebordo marginal mesial, o terço médio, que já posicionamos. E com lápis azul, as vertentes. Uma vertente livre mesial, uma vertente livre distal. Uma vertente triturante mesial, uma vertente triturante distal. Essa é a cúspide mesio-vestibular. Uma vertente livre mesial, vertente livre distal, vertente triturante mesial, vertente triturante distal. Essa é a cúspide disto vestibular. E a mesio-palatina, da mesma forma, vertente livre mesial e distal, e as vertentes triturantes para a cúspide mesio-palatina, posteriormente para a cúspide disto-palatina, da mesma forma. Assim, nós estudamos a forma do primeiro molar, estudaremos
também a forma da face oclusal do segundo molar superior, bem semelhante, né, com as características já evidenciadas e ditas. Quando pego o modelo, cortei a face oclusal para fazermos o planejamento para executar as formas de escultura. Aqui terei rebordo marginal mesial, rebordo marginal distal. No centro, uma fossa principal. Um sulco ocluso vestibular, um pouquinho mais próximo da distal, e um sulco principal médio central. Aqui a fossa principal, encontro de dois sulcos principais. E o sulco disto palatino, separando a cúspide médio palatina da disto palatina e da disto vestibular. Depois teremos os sulcos secundários. Ápice da cúspide médio vestibular, ápice da cúspide disto vestibular, ápice da cúspide médio palatina, ápice da cúspide disto palatina. Desses ápices eu terei um segmento mesial e um distal, segmento mesial e distal da aresta longitudinal. Olha, segmento mesial, distal, distal. E teremos as cristas, crista transversal livre, crista triturante, livre, triturante, livre. E aqui uma outra crista triturante para fazermos a ponte de esmalte ou a crista oclusal. Muito bem. Feito esse planejamento, olha, bem determinado, né, as posições das cristas, das vertentes, dos sulcos principais e tudo mais. Bom, então, pegaremos agora a lamparina. Olha, a lamparina. Eu vou separar um pouquinho aqui só para não ficar muito abaixo da câmera. Fogo na lamparina. A cera amarela, que faremos o início do planejamento. O gotejador, às vezes com a ponta um pouquinho mais grossa do gotejador, para fazermos o levantamento dos primeiros cones. Aqui, por exemplo, a cúspide médio palatina, que é a maior e mais volumosa, coloco a cera, puxa, e fizemos o primeiro cone, olha, para a cúspide médio palatina. Agora, a cúspide disto palatina vai apresentar o cone um pouquinho menor. Se eu quiser pegar menos quantidade de cera, tudo bem. Se eu quiser pegar a ponta mais fina do gotejador, também, da mesma forma. Farei aqui uma cúspide ou um cone para uma cúspide que será menos alta e também menos volumosa. Olha, então, ficaram as duas cúspides palatinas. A mesopalatina maior e a distopalatina um pouquinho menor. Agora, farei os cones para as cúspides vestibulares. Observe a temperatura da cera, para não espalhar muito rápido. A cúspide mesovestibular, que será levemente mais curta do que a cúspide mesopalatina. Se o cone não fica tão bom, nós podemos modelar. Olha, aquece levemente o gotejador e nós podemos tirar um pouquinho, ou poderemos vir aqui e acrescentar um pouquinho na mesopalatina, que eu acho que é ideal fazer para destacar um pouco mais o comprimento da maior e mais volumosa de todas as cúspides. Se quisermos colocar um pouquinho mais de cera, pode ser colocado. Não há problema nenhum em fazer esse acréscimo ou essa colocação da quantidade de cera assim. A cúspide disto vestibular, que é a menos volumosa das vestibulares, né?
Ó, então, eu teria aqui a cúspide disto vestibular. A menos volumosa de todas do dente é a disto palatina. Então, essa disto vestibular será levemente mais volumosa do que a disto palatina. Médio vestibular ficou um pouco menos curta, vou aumentar um pouquinho o comprimento dela. Esses cones são passíveis de acertos. Tanto eu posso acrescentar, quanto eu posso tirar, acertar a base, formar o ápice. Posso fazer o que eu quiser nesse momento. Assim, eu tenho, olha, as cúspides vestibulares, mésio e disto vestibular, as cúspides palatinas, mésio e disto palatina. A partir daí, que eu já determinei, nesse momento, quando eu ponho essas cúspides maiores, eu estou determinando a convergência mesiodistal, a convergência mesiodistal também da altura, né, e da largura da face. Agora, com a cera vermelha, colocarei as crestas. Eu pego aqui para fazer a borda mesial, vai ficar mais anatômico, mais correto. Olha, borda mesial, para dar o ponto de contato com o ângulo mesioclusal do segundo premolar superior. Aqui eu colocarei a borda distal, que teria contato com o ângulo mesioclusal do segundo molar superior. Borda mesial e distal, na face palatina também. Agora, pego da base cervical até o ponto de contato com o segundo premolar superior, da mesma forma. E a borda distal. Pego da base. Olha, a cera um pouco mais quente, ela corresponde com uma forma um pouco diferente. Ela escoa mais rápido. Então, é interessante observarmos a temperatura dela e com o passar do tempo que nós vamos treinando, né? Como digo, quanto mais faz, melhor fica. Quanto mais você treina, mais habilidade você vai desenvolvendo e você vai conhecendo melhor também os materiais, os instrumentais para se trabalhar de forma mais adequada. Bom, então, fiz as bordas mesial e distal, da face vestibular e lingual. Agora, vou começar a fazer a aresta longitudinal vestibular. Eu pego do ângulo até o ápice, novamente do ângulo até o ápice, da cúspide mésio vestibular e da cúspide disto vestibular. Ó, da mésio e ali da disto. Vou colocar um eixo aqui só para encontrar os segmentos das duas cúspides. Vou esperar um pouquinho, a temperatura da cera tá muito quente. Agora eu coloco o segmento mesial e o segmento distal. Ó, segmento mesial da cúspide disto vestibular, esse daqui.
e o segmento distal da cúspide mesovestibular. O mesmo eu farei para a cúspide mesopalatina. Olha, segmento mesial da cúspide mesopalatina. E segmento distal da cúspide mesopalatina. Segmento distal da cúspide distopalatina e segmento mesial da cúspide distopalatina. Ó, distopalatina e mesiopalatina. Vou determinar aqui só um pouquinho da convergência mesodistal, porque não ficou tão legal. Muito bem. Agora, com a cera verde, faremos os rebordos marginais. Só para unir, depois faremos as cristas. Aqui, para fechar a face oclusal, eu farei o rebordo marginal distal. Esperar um pouco mais, que a cera tá muito quente. Só para fechar a aresta longitudinal distal. Aqui. O rebordo marginal mesial nessa posição. Puxando um pouquinho para o centro, para fazer a forma triangular do rebordo. Levemente. Na distal também. Puxando um pouquinho para o centro, para fazer a depressão do rebordo marginal distal. Com a cera vermelha, volto novamente para fazer as outras cristas ou as outras arestas. Observa. Aresta livre da cúspide mesovestibular. Ela é mais larga na base e volta para os ápice. Olha, um pouquinho mais larga na base e vem até o ápice. Se fica um pouquinho gorda, um pouquinho mais larga do que é necessário, eu posso pegar e tirar também. Cúspide disto vestibular. Crista transversal livre também. Da cúspide mesopalatina. Crista transversal livre. E da cúspide distopalatina. Para dentro da face oclusal, nós temos as cristas triturantes. Da cúspide mesovestibular, vai até o centro. Observem sempre o ponto de apoio entre os dedos, para a gente não ficar com a mão no ar, né? Então, esse ponto de apoio, equilíbrio, é muito importante para a gente pegar e conseguir uma coordenação motora interessante. Cúspide mesopalatina.
E faremos agora a cúspide disto palatina. A crista triturante dela. E a crista livre. Temos também a crista triturante da disto vestibular com a mesopalatina para confeccionarmos aqui a ponte de esmalte ou a crista oclusal. Vou pegar um gotejador que tem a ponta um pouco mais delicada, mais fina, para não interferir muito na união dessa crista. Óleo da disto vestibular para a mesopalatina. Bom, fizemos o planejamento no início, os desenhos, né? Primeiro estudamos, depois planejamos, desenhando, depois do corte, e agora fizemos praticamente a base estrutural do dente. Aqui eu já vejo, opa, pegando com uma forma muito delicada, acontece. Aqui eu tenho, olha, a posição da ponte de esmalte e temos todos os acidentes anatômicos já determinados com mais ou menos uma proporção ideal. Se preciso tirar a cera, ela pode ser removida também com o instrumental levemente aquecido. E, posteriormente, a última fase agora é fazer o preenchimento das vertentes com a cera azul. Nesse momento, o instrumental pode estar um pouco mais aquecido. E colocaremos aqui uma vertente livre para cúspide mesovestibular. Vertente livre mesial. E a vertente livre distal. Quando eu faço uma vertente livre mesial e uma vertente livre distal, eu tenho a conformação da cúspide mesovestibular. Só que eu não vou colocar agora a vertente livre mesial da disto vestibular, porque senão ela fica encostada com a outra vertente livre, as duas aquecidas, uma passa sobre a outra. Preciso esperar essa esfriar um pouquinho para depois eu colocar essa vertente livre. Olha, então quando eu coloco cera quente junto com cera quente, parece que ela fica unindo e fica como se fosse uma só. Posso pegar um instrumento e marcar aqui a posição do sulco principal. Assim eu faço a definição entre as duas cúspides. As vertentes livres das cúspides palatinas, da mesma forma. Vertente livre mesial, da cúspide mesopalatina e vertente livre distal. A disto palatina com tamanho menor, a vertente livre mesial e vertente livre distal. Agora, as vertentes triturantes. Para a cúspide mesovestibular, vertente triturante mesial,
e a vertente triturante distal. Farei umas vertentes triturantes de cúspides à distância daquelas duas que estávamos fazendo, para não colocar cera quente encostada com cera quente. Com esse preenchimento, nós selamos a fase final dele e poderemos agora colocar, às vezes, um pouquinho de cera, onde teremos a posição demarcada dos rebordos marginais, dos sulcos secundários, e nós vamos ilustrando a face oclusal dele, colocando essas pequenas cristas, onde fica de uma forma ideal e interessante. Para isso, nós precisamos pegar um tanto de dentes naturais, desenhos dos livros, fazer desenhos próprios, né, como eu fiz no início da explicação. Então, nesses momentos que a gente analisa e estuda bem detalhadamente o elemento dental, é nesse momento que nós conseguimos pegar e ilustrar e transformar essa face numa forma bem bonitinha. E aqui, por final, vou colocar um pouquinho mais de cera para fazer uma aparência do tubérculo de Carabelli nas vertentes livres da cúspide médio-palatina. Se eu quiser, posso pegar o instrumento e dar uma aparada na cera ainda quente, dá um efeito bem interessante. Tirando um pouquinho do excesso, passamos a meia e o dente ficou esculpido. Só um pouquinho no contorno do ponto de contato. Pega a meia calça, dá o lustro nele e o dente ficou bonitinho. Olha, assim eu tenho o primeiro molar superior da forma que nós preconizamos e do jeito que a gente comentou com vocês. Bem, com as características, né, que precisávamos que ele tivesse, tanto quanto a convergência como forma estrutural. Bom, vou apagar a lamparina e vou mostrar para vocês umas brincadeiras que eu fazia. Uma vez tinha uma aluna bem animadinha e nós começamos a brincar de esculpir o dente fazendo enceramento progressivo no palito de dente, né? Aí nós pegamos, por exemplo, aqui esse aqui é um segundo molar superior que nós fizemos. Olha as características das raízes mais aproximadas e íamos gotejando em cima do palito de dente. Aqui fizemos um primeiro molar inferior. Olha, também da mesma forma, em cima do palito de fósforo. Aí a gente vai gotejando e nós fizemos esse dente. E fizemos também um dente decíduo. Olha, um dentinho
descido no palito de dente também, e nós ficávamos brincando no laboratório, olha, incisivo lateral superior, e fizemos nessa época vários deles, segundo molar superior. Aí eu copiei esse primeiro molar aqui, cadê? Esse primeiro molar, olha, esse aqui é o dente natural, ele quebrou as raízes e quebrou a raiz da minha escultura também. Lá no palito de dente a gente fazia cavidade por tecido pulpar, a cavidade pulpar, e encerávamos em cima do palitinho de fósforo, né? E aqui eu consegui, olha, tentando pegar e fazer da forma mais semelhante, né? E bem semelhante com o dente natural, eu peguei e fiz a escultura dele em cima do palitinho. Então, isso aqui é forma da gente pegar e treinar, ter curiosidade, estudar a anatomia dele, procurar copiar, olha, o rebordo, da mesma forma que tem no dente natural, a gente procurar pegar e colocar na escultura que fazemos também, né? Até as cores eu procurei camuflar um pouquinho para ver se fica legal. Então, essas formas de, às vezes brincadeira, né, ou não, mas é interessante, a gente consegue pegar e fazer. Esse que era ela que tinha feito, ó, meu palito de dente já fez na casa dela, falou assim, eu vou fazer um dente parecido com você. Esse era o primeiro pré-superior. Esse aqui é um segundo molar superior também. E assim a gente brincava de esculpir. E fizemos várias esculturas assim, né? Ela levou alguns e deixou outros também. É bem interessante. Bem, falando um pouquinho ainda de primeiro molar superior, aqui nós temos um dente que nós fizemos a escultura no sabão de barra. Depois eu peguei um esmalte, pintei a coroa dele, pintei as raízes também e fizemos assim, olha, a face oclusal com tubercle de Carabelli na cúspide mesopalatina, a face vestibular com bossa vestibular, cúspide mesovestibular, disto vestibular, fóssula, a raiz mesovestibular e a raiz disto vestibular, olhado pela face distal, a raiz disto vestibular levemente sulcada, olhado pela face palatina, o tubérculo, cúspide mesopalatina e cúspide disto palatina, a raiz palatina também, um pouquinho sulcada, e observado pela face mesial. Olha, a raiz mesial com sulco radicular bem evidenciado, a borda cervical ou colo anatômico, um sulco na direção que divide entre as duas raízes. Então, assim, eu tenho mais ou menos a forma de um primeiro molar superior do lado esquerdo, dente 26. Se eu pegar esse dente e cortar ao nível da borda cervical, eu terei assim, a coroa. Aí eu tenho a região da face cervical dele, o contorno da face cervical. Ali eu tenho as paredes da câmara pulpar, teto, divertículos e as paredes. Se eu colocasse as raízes, eu teria mais ou menos essa forma aqui. Olha, seccionei o dente na região aproximada, né, da borda cervical. Assim, para as raízes, eu terei o assoalho e terei canal da raiz palatina, disto vestibular, mesovestibular 1, mesovestibular 2, e assim teremos a região do assoalho da cavidade pulpar. E aqui a forma, né, da evidência dele se ele tivesse inteiro. Então, é uma forma interessante de observarmos as estruturas internas do dente, tanto a parte do assoalho da cavidade pulpar, quanto a parte do teto da câmara pulpar. E temos assim o dente seccionado na região de colo anatômico ou borda cervical. Bem, eu fiz um outro também, seccionando as raízes mais ou menos no terço médio. Olha, então eu tenho aqui a face palatina dele. Agora eu tenho, olha, o canal da raiz palatina, o canal da raiz disto vestibular e o canal da raiz mesovestibular. E se eu fosse observar, eu teria aqui, ó, as partezinhas das raízes que foram removidas. Aqui, da raiz palatina e a porção
da raiz disto vestibular, que eu fiz assim um pouquinho meio disfarçadinho, né? Com inclinação, olha lá, o forame apical, onde entra a parte de inervação, e assim eu teria, né, a forma dele com as suas raízes. Então, temos aqui, olha, na porção que eu cortei, a raiz disto vestibular, a forma do canal da raiz palatina, a forma do canal da raiz mesovestibular, que condiz com a posição de cada uma delas. Fica interessante, né, de fazermos assim uma análise das estruturas internas dele. Outra forma de fazermos a análise das estruturas internas é se eu pegasse esse elemento assim, primeiro molar superior. A raiz mesovestibular, como é uma raiz bem mais sulcada, ela difere a forma dos canais dela. Então, resolvi fazer um corte sobre a raiz mesovestibular e mostrar as estruturas internas agora através dessa posição. Aqui eu terei, olha, a câmara pulpar, o canal da raiz palatina, olha, a raiz palatina, certo? Aqui, ó, raiz palatina. Então, eu viro, ó, o canal da raiz palatina. O canal da raiz mesovestibular, como se trata de uma raiz bem sulcada, eu terei mesovestibular 1, mesovestibular 2. Quando eu abro, eu posso encontrar dois condutos com dois forames apicais separados. Ou eu poderei encontrar dois condutos com apenas um forame apical, que eu fiz essa determinação. Ali eu tenho o teto, eu tenho os divertículos, aqui eu tenho o assoalho, eu tenho os condutos que vão para cada raiz. Ali eu tenho o conduto que vai para a raiz disto vestibular, que é essa daqui, né? Olha, disto vestibular, palatino, mesovestibular 2, mesovestibular 1. E ali os divertículos do tubérculo de Carabelli, o divertículo de cada cúspide no teto da câmara pulpar. Aqui, olha, face distal, então terei aqui a parede distal, parede vestibular, parede palatina. E fiz também uns orifíciozinhos discretos, como se fossem as entradas dos canalículos dentinários. Né? Aqui o esmalte no contorno da coroa, né, dando a continuidade da forma dele, e aqui a dentina, né, com a formação dos canalículos dentinários. Muito bem, isso aqui é outra forma que eu encontrei de pegar e de fazer a explicação do dente detalhado para melhor compreensão, né, dos alunos lá no laboratório. Tubérculo de Carabelli, cúspide mesopalatina e sim um outro primeiro molar superior. Aqui, esse primeiro molar foi, né, feito num tamanho menor, também no sabão. Aí eu já fiz, foi um pouquinho detalhado, com as características assim, mais nítidas. Foi um aluno meu que fez essa face oclusal, ele quis fazer para mim, aí eu permaneci com a forma de escultura dele. Então, vocês veem que, às vezes, cada pessoa tem uma forma de desenho, assim como cada um tem a sua escultura, a sua forma de descrever, de escrever a caligrafia, né, de uma pessoa, diferente da caligrafia de outra pessoa. Aí eu fiz a terminalização das raízes, mostrando que às vezes a raiz mesovestibular pode aproximar da raiz palatina, também no primeiro molar superior, e ficar essas raízes aproximadas. É comum, ou a disto vestibular com a raiz palatina também pode acontecer. Assim é primeiro molar superior. Muito bem, aqui eu coloquei, né, já foi mostrado para vocês essa forma de cera, que são coloridas, para a gente fazer as esculturas, né, mais ou menos, igual já fiz do primeiro premolar superior, nesse caso aqui, olha, canino, primeiro pré-superior, que foi feito com essa cera da cor do dente. Aqui, outra forma de se fazer também com a cera colorida, essas ceras a gente compra. Elas vêm assim, às vezes em cores diferentes. Essa aqui é uma natural opaca, essa aqui é um cinza opaco também. Essa aqui é num tom de azul. A gente ainda não usou. Essa aqui é a verde, que eu já usei para fazer ali, mas eu usei outra
caixinha que eu tinha, já gastei bastante dela. Então, nós temos essas ceras que vêm nessas latinhas. É interessante a gente pegar e fazer a escultura com elas, que a gente vai desenvolvendo também habilidades. Agora, aqui, por exemplo, a gente pegou aquela cera, colocamos aqui e fizemos as esculturas, por exemplo, do primeiro molar superior, do segundo premolar. Fizemos nos troquéis para a gente reconstituir, fazendo a análise a partir da forma dos dentes. Nós poderemos fazer assim, poderemos fazer todas elas da mesma cor, né? Como se fosse o dente natural. E vou apresentar para vocês hoje um outro instrumento que eu tenho, vou colocar aqui, que é o gotejador elétrico. O gotejador elétrico, ele tem as pontinhas, igual tem o gotejador normal que nós usamos. Olha, aqui eu tenho uma ponta um pouquinho mais fina, mas ao mesmo tempo eu tenho as pontinhas que eu posso trocar e substituir. Eu tenho da mesma forma que eu tenho espátula 7, eu tenho as pontas, olha, parecendo com a ponta da espátula. E o gotejador, olha, pode ter uma ponta um pouco mais grossa, só substituir aqui, certo? E olha aquela forma da ponta em chama de vela também. Às vezes uma ponta de gotejador mais grossa, uma ponta de gotejador mais fina ou uma ponta mais fininha, como é essa que está aqui na minha mão. Bem, esse gotejador, nós faremos o seguinte, eu ligo ele aqui, tá? Ó, ligou. Agora aqui eu escolho a temperatura que eu quero colocar, ou mais quente ou menos quente. Primeiro molar superior esquerdo. Bloco de cera, a base, onde marcaremos a face oclusal. Se eu pego o dente natural, por exemplo, este, eu terei aqui o espaço suficiente para fazer o dente. O bloco de cera, normalmente, ele vem num padrão de largura para os dentes mais largos e comprimento para os dentes mais longos, como é o caso do canino. Por exemplo, quando nós pegamos a estimativa das tabelas de medida, teremos aqui primeiro molar superior com comprimento total de 21 milímetros e meio. Colocaremos 21 milímetros e meio no paquímetro, marca na base do bloco o comprimento total compatível a ele. Bem, a próxima medida é a distância ocluso cervical com 8 milímetros. Então, coloco a partir da base 8 milímetros para o tamanho da coroa, ou a distância ocluso cervical. Com essas medidas, já tenho determinado que o padrão do meu dente tem coroa, cola e raiz, que são essas estruturas mais ou menos proporcionais nesse tamanho, né, ou nessa proporção. O excesso, cortaremos o tamanho da cera, que não é necessário, cortando com cuidado para não ultrapassar o limite do que foi planejado. Então, todo planejamento, ele deve ser bem contínuo, bem seguido, para no final a gente conseguir o resultado que esperamos. Como se trata do dente número 26, localizado no arco superior, no hemiarco esquerdo, como se fosse mais ou menos esse elemento dental, então, marcarei aqui numa das faces, a face vestibular. Do lado contrário da face vestibular, terei a face palatina. Nessa porção, a face distal e, posteriormente, a face mesial. Já determinado todo o tamanho do dente na proporção ideal para confeccionarmos assim a escultura dele. Aqui eu tenho face vestibular, mesial e distal. Vamos marcar nesse sentido a distância mesiodistal. A distância mesiodistal está determinada ali como 11,3. Coloco 10, 11, mais ou menos 11,5 no paquímetro. Encosto na face mesial e vou observar que vai sobrar um pouquinho só na porção distal. O dente vai ser convergente no sentido palatino vestibular, por isso eu vou deixar a largura palatina um pouquinho maior. Aqui eu desenho borda mesial pouco convergente e levemente inclinado para distal.
a borda distal mais convexa, mais convergente, e assim eu tenho o contorno da borda distal do dente. Pela face vestibular são duas raízes, por isso marco o desenho das duas raízes. Assim eu tenho mais ou menos o planejamento da face vestibular. Para o lado palatino, olha, terei apenas uma raiz. Então, como a face palatina é um pouquinho mais larga, olha, que é a borda mesial, eu vou usar o bloco todo. Borda mesial, a borda distal. E o desenho de uma só raiz. Muito bem. Assim eu tenho o planejamento da face palatina. Como essas faces são diferentes, olha, a palatina nessa forma e a vestibular nessa forma, eu posso unir para eu conseguir visualizar melhor qual é o meu espaço útil para fazer a escultura. Olha, faço a união do desenho planejado na face palatina e na face vestibular, porque assim eu visualizo melhor o que será o dente. Essa parte interna do dente, o restante é excesso. Posso assim cortar com mais confiança. Olha, tiro um pouquinho do lado palatino. Acompanhando bem o contorno do que foi planejado na vestibular e o que foi planejado do lado palatino. Então, eu não posso perder esse planejamento, senão, posteriormente, meu dente vai apresentar uma forma diferente daquela que eu gostaria, ou da forma que ele apresenta anatomicamente. Olha a borda distal, aí eu venho agora na face palatina. E tiro o excesso. Muito bem. Agora, assim, eu já fiz a convergência ocluso-cervical da borda mesial e distal. E quando eu deixei a face palatina mais larga, eu já tô fazendo a convergência palatino-vestibular. Assim ficou determinado já duas convergências do dente. Como os dentes apresentam as cúspides, olha, as cúspides mesiais mais longas e as distais mais curtas, a face distal dele é menos longa, eu posso vir nessa face e tirar um pouquinho nessa posição. Outra convergência. A borda oclusal e a borda cervical convergem no sentido mésio-distal. Muito bem. Então, já tenho aqui 3 convergências, são 5, né? Agora, aqui eu perdi a borda cervical no corte, aqui também. Eu sei que a face mesial é mais larga e a face distal é mais estreita, porque o dente terá convergência no sentido, olha, mésio-distal. Então, se eu tenho a distal mais estreita, eu vou pegar a distância vestíbulo-palatina, 11,8, 12 milímetros. Quando eu pego o bloco, ele tem mais ou menos essa medida, 12 milímetros. Diminuirei 2 milímetros e vou marcar menor na face distal. Agora, desenho. Aqui eu terei bossa vestibular, convergindo para oclusal. A borda palatina, também convergindo para oclusal. Bossa palatina e a convergência. Esta é a face distal. Portanto, aqui eu terei a raiz palatina e a raiz disto vestibular. Olha, esta é a face distal, a raiz disto vestibular e a raiz palatina. Então, tenho mais ou menos esse perfil dela, determinado e planejado ali. Na face mesial, eu vou usar o bloco todo. Olha, então, esta face eu terei o tamanho do bloco todo, raiz mesovestibular mais larga e a raiz palatina. Então, borda vestibular pouco convergente para oclusal, borda palatina um pouco mais convergente, a raiz palatina e a raiz mesovestibular com grande largura vestíbulo-lingual, maior do que a largura da raiz disto vestibular. Agora, cortaremos.
Aqui eu tenho bossa vestibular. Então, vou cortar até apenas o desenho. Olha, observa o desenho. Na região cérvico-vestibular, eu tenho bossa vestibular. Como o dente apresenta menor tamanho na distal, eu cortarei um pouquinho mais na distal, deixando a mesial mais larga. Na face palatina, mesma forma, bossa palatina, vou tirar um pouquinho só para dar uma leve curvatura, assim. Muito bem, nesse momento, vamos conferir as convergências? 5. Borda mesial e distal, convergindo no sentido ocluso cervical. 1. Borda oclusal e cervical, convergindo no sentido mesio-distal. 2. Borda vestibular e borda palatina, convergindo no sentido cérvico-palatino. 3. Borda vestibular e palatina, convergindo no sentido mesio-distal. 4. E borda mesial e distal, convergindo no sentido palatino-vestibular. Muito bem. Se eu coloquei as medidas e coloquei as convergências, eu já tenho mais ou menos o dente pré-preparado. Olha, bem determinado mais ou menos a forma, palatino, mesial e assim por diante. Com o esculpidor Hollenbeck, agora arredondo os ângulos. Porque no dente, na realidade, esses ângulos não são quadradinhos, as bordas são levemente arredondadas. E aquela medida que eu sempre deixo quando eu corto em 2 planos, o dente sempre fica um pouquinho maior. Então, é justamente para isso aqui, ó, porque às vezes ficam algumas marcas menores ou discretas que eu posso arredondar, tirando, e não vou comprometer a medida do meu dente. Quando arredondei os ângulos, eu posso arredondar até os ângulos triedros, principalmente da face palatina. O que é ângulo triedro mesmo? Olha, mésio, ocluso, palatino. Disto, ocluso, palatino. Posso arredondar. As bordas também. Epa, mésio, ocluso, vestibular não posso arredondar muito e o disto, ocluso, vestibular posso. Certo? Então, esse ângulo mesial, ele deve ficar um pouco mais evidente. No elemento dental, assim é. Olha, esse ângulo mais evidente e os outros são todos mais arredondados, né? Mas esse mesio-ocluso vestibular, ele sempre é mais evidente. Olha, outro dente, por exemplo, olha o ângulo mesio-ocluso vestibular mais evidente e os outros todos mais arredondadinhos. Olha, tudo mais arredondadinho, menos esse daqui, certo? Assim eu tenho agora o espaço. Vamos esculpir a borda cervical e as raízes. A gente já faz um planejamento bem mais interessante. Na face mesial, raiz mesio-vestibular e palatina. Como que é a borda cervical? Um segmento para cada raiz e uma ponta de esmalte levemente direcionada para o lado da bifurcação radicular. Na face vestibular, também eu terei 2 raízes. Assim, a borda cervical, como 2 segmentos curvos e côncavos para o lado da bifurcação das raízes. Face distal, terei raiz disto vestibular e a raiz palatina, por isso, também da mesma forma. Na face palatina, eu tenho uma raiz somente, então a borda cervical é um segmento curvo e côncavo para o lado da coroa. Bom, para esculpir a borda cervical, eu lembro da bifurcação das raízes. Não vou separar agora, só um pré-planejamento para eu conseguir fazer isso aqui já bem parecendo com a fase final. Olha, tiro um pouquinho de cada lado, com a espátula Lecron eu posso tirar um pouquinho no meio. Assim, eu já consigo visualizar, nossa, o meu dente já está, olha, com uma forma mais ou menos parecida, já tá quase vendo as 2 raízes. Então, isso dá uma realização
nos olhos da gente que nós vamos percebendo que estamos cumprindo cada momento de uma forma bem interessante. Agora, a borda cervical dessa face vestibular. Eu desgasto um pouquinho na raiz, porque a raiz não tem esmalte. Deixo uma leve camada de esmalte mais nítido na coroa. No tronco ou no bulbo radicular, faço uma leve compressão. E continuo tirando para que a raiz fique levemente menos volumosa do que a porção da coroa. Olha, assim eu tenho o sulco nessa região cervical e a raiz um pouco menos volumosa do que a coroa. Desgasto também na face distal, na direção da bifurcação radicular da mesma forma. Observem que a gente nós precisamos da posição e postura de apoio. Não deve ficar sem estar apoiando. Os instrumentais segurados na postura e posição correta de trabalho. Tiro um pouquinho na porção intraradicular ou interradicular. Essa é a raiz disto vestibular. Essa é a raiz palatina. A raiz disto vestibular é levemente sulcada. Posso fazer o sulco assim com o Rollenbeck ou posso pegar de uma forma bem prática essa parte discoide da espátula Lecron e tirar muito levemente, só para marcar um sulco em forma compressiva. Novamente, continuo esculpindo. Na direção de bifurcação, uma leve compressão. E continuamos tirando. Essa é a face distal do dente. Agora, vou encontrar a face palatina. Nessa face, apenas uma raiz que apresenta um sulco discreto na face palatina e, às vezes, nem sempre, na face vestibular também. Na face palatina, desgasto suavemente. Posso fazer o sulco radicular com o Rollenbeck ou posso fazer o sulco radicular com a parte discoide do Lecron. Posso fazer esse sulco radicular também com o gotejador aquecido. Se eu aquecer o gotejador e colocar aqui, eu vou tirar da mesma forma. Então, são 3 formas diferentes que teríamos para fazer isso. Esta é a face mesial, muito cuidado agora, porque nessa face, a raiz mesio-vestibular precisa de maior largura. Olha, a raiz mesio-vestibular bem larga, com o sulco bem definido na parte média. Portanto, eu vou marcar levemente o sulco. Na porção do bulbo ou do tronco radicular. Nessa posição, a direção de furca ou de bifurcação dela. Tiro um pouquinho. Olha a postura dos dedos. Tá vendo? Todos os dedos trabalhando ao mesmo tempo. Isso é extremamente importante. Sem falar que agora eu estou com a coluna bem posicionada para não me forçar a postura dela. Esta raiz também é bem sulcada, então vale a pena pegar essa parte discoide, olha, e promover esse sulco mais definido. Depois, com o Rollenbeck, eu dou um acabamento nele. Com isso, vocês perceberam que eu não tinha intenção ainda de separar muito as raízes. Eu deixei que elas ficassem um pouquinho unidas, apesar de que elas começaram a separar. Mas eu não estou pensando agora, nesse momento, a individualização delas, porque eu tenho muito mais a fazer na coroa. Bom, eu posso pegar
Se quiser, a meia calça, para dar um acabamento bonitinho. Fala, nossa, eu queria que essas raízes estivessem mais lisinha. Então, com a meia calça, eu consigo fazer um acabamento bem bonitinho. Bem delicado, com a mão leve, da mesma forma que nós estaremos fazendo na boca do paciente, com toda a atenção necessária. Esse degrau que ficou, agora com o Rollenbeck, eu vou desgastando bem de leve, para que fique uma marca quase imperceptível. Lógico que não é para sumir com a marca, mas ela vai ficar bem sutil, bem discreta. Bom, feito assim, novamente a meia vai deixar ficar com um acabamento mais interessante, bem discreto mesmo, para não ficar muito evidenciado. Normalmente, acaba que a gente deixa um pouquinho mais nítido do que fica no dente natural, porque no dente natural a diferença de cor entre a coroa e a raiz já marca bem esse colo. Mas como a gente não tem essa diferença, nós deixamos um pouquinho discreto, mas a marca dele para definir o que é coroa, colo e raiz. Muito bem. Na face oclusal agora, marcarei 2 sulcos secundários para o rebordo marginal mesial, um pouquinho maior do que os 2 sulcos secundários que delimitam o rebordo marginal distal. No centro da face oclusal, eu tenho a fossa principal. Assim, ela é formada pelo encontro do sulco mésio central com o sulco ocluso vestibular, que passa para a face vestibular até próximo ao terço cervical dela. E tenho também o sulco principal disto palatino. Para facilitar, olha, aprofunda um pouquinho em cada fossa. Aqui a fossa secundária mesial, levanta, e a fossa principal. Levanta na aresta e passa para a face vestibular. Olha como fica interessante. Fica bem definido, né, a forma dos sulcos principais. Agora, 2 sulcos secundários, rebordo marginal distal. E posteriormente, o sulco disto palatino. Muito bem. Nas vertentes livres da cúspide mesiopalatina, eu tenho aqui o tubérculo anômalo de Carabelli. Se eu quiser já deixar esse tubérculo planejado, eu posso fazer o desenho dele, como se fosse um acento circunflexo na cúspide mesiopalatina. Ou, posteriormente, falo, não quero nem saber dele. Corto as vertentes, depois eu pego o gotejador e faço o gotejado dele. Como eu já não vou mexer com o gotejador agora, já vou deixar a posição dele determinada. No final do sulco ocluso vestibular, olha, só dá uma beliscadinha assim e tira. Já fica pronto a fóssula ou a fosseta triangular vestibular. Para cortar cada cúspide, é muito simples. Posiciona o lecron e corta uma vertente livre distal, uma vertente livre mesial. Aí fica a crista transversal livre da cúspide mesovestibular. Sobe o cabo do lecron, 90 graus. Coloca em 45 graus. A ponta do lecron vai para a fossa e você para. A ponta do lecron vai para a fossa e para. Assim, olha, acertando um pouquinho, eu cortei as 2 vertentes triturantes da cúspide mesovestibular. Disto vestibular, mesma coisa. Olha, uma vertente livre mesial, uma vertente livre distal, como eu já tinha feito as convergências, então os cortes são bem minimizados. Uma vertente triturante mesial, uma vertente triturante distal.
Assim, cortei a cúspide disto vestibular. Posso cortar o rebordo marginal. É só aprofundar. Olha, em 45 graus com a face oclusal, aprofunda, a ponta chegou na fossa, para e tira. Pronto, rebordo marginal distal cortado. Ah, mas eu não podia fazer diferente? Pode. Se você quiser fazer de uma forma um pouco mais lenta ou mais discreta, eu gosto mais do Hollenbeck. É só pegar e esculpir. Olha, aqui eu esculpi o rebordo marginal mesial. Se eu tivesse fazendo aqui, olha, apoiava o polegar na face oclusal e eu posso fazer a escultura assim, ó, uma vertente livre, vira outra vertente livre. Uma vertente livre, outra vertente livre. Corta-se do mesmo jeito que se corta com lecron. Posteriormente, assim, ó, uma vertente triturante mesial, uma vertente triturante distal. Da mesma forma que eu corto com lecron, posso cortar com Hollenbeck. Por exemplo, olha a cúspide distopalatina. Eu esculpo uma vertente livre distal, uma vertente livre mesial. Agora, uma vertente triturante distal, uma vertente triturante mesial. Esculpi a cúspide distopalatina, que ela é pequenininha, mas já ficou esculpida. Fica de uma forma bem discreta. Vou fazer com a espátula Lecron essa mesiopalatina só para observarmos. Aqui eu tenho o tubercle de Carabelli. Então, eu pego e corto uma vertente triturante mesial, uma vertente livre distal, uma vertente livre mesial. E quando eu faço esse corte, o tubérculo de Carabelli já fica praticamente esculpido. Olha aqui. Agora, eu corto uma vertente triturante distal, uma vertente triturante mesial. Como essa cúspide tem uma crista a mais, ela terá uma vertente também a mais aqui. Assim, já ficou pronta a face oclusal dele. Viram como o planejamento facilita a execução e faz com que consigamos terminar de uma forma bem tranquila. Agora é só marcar em cada vertente triturante seu sulco secundário. Vertente triturante com sulcos secundários. E aprofundar um pouquinho a fossa, ou melhorar um pouquinho o aprofundamento dos sulcos principais. Aqui a fossa principal. Secundária. Terminou. Agora é só separar as raízes que tinha ficado para fazermos no finalmente. Ó, assim, o meu ficou um pouquinho menor do que esse, mais ou menos proporcional a esse. Tá? Virado assim. Né? Olha, distal, vestibular, mesial e palatino. Separando as raízes, agora fica na finalização dele. Apoia no dedo, para não, porque se você fizer assim, é lógico que você vai quebrar a raiz. Então, apoia a força que você está fazendo. Assim, eu separei a raiz palatina, faço a escultura dela bem bonitinha, cuidado, capricho. Depois, as duas raízes vestibulares.
a média vestibular da disto vestibular. A raiz disto vestibular menos volumosa, a média vestibular mais volumosa, que também apresenta sulco na face distal dela. Olha, essa é a raiz média vestibular. Tem a face mesial e face distal, que também é sulcada. Apoia e faz o sulco. A raiz disto vestibular é menos sulcada, então não preciso me preocupar tanto com esse sulco nela. Mas posso fazer aqui, ó, um pouquinho de sulco na face mesial da raiz disto vestibular. Terminado, se eu pego a meia mais ou menos nessa posição, eu consigo, olha, dar um polimento na porção interna dela. Muito bem, assim fizemos o primeiro molar superior do lado esquerdo, o dente de número 26. Está pronto. Esculpiremos o segundo molar superior. Aqui nós temos o bloquinho de cera. A base dele está aqui marcada, se bem que tem um buraquinho. Eu vou só fazer um acerto para não dificultar posteriormente a escultura. Poderia ter colocado um pouquinho de cera e tampado com o gotejador, mas como não será necessário, porque o bloco já tem um tamanho maior. O segundo molar superior, do lado esquerdo, essa a posição dele, no lado mesial distal. Estamos percebendo que é um elemento que tem a convergência mais definida, as raízes mais aproximadas e o tamanho levemente menor. Assim, pegamos o comprimento total dele, 20 milímetros e meio. Marco a partir da base até a região cervical, apical. Bem, depois da distância ocluso cervical, podemos colocar mais ou menos 8 milímetros também, porque 7,8 aqui no paquímetro é bem mais próximo de 8 mesmo. Bem, agora eu já tenho determinado no meu bloco que o tamanho do meu dente é aproximadamente esse. O comprimento total, tenho coroa, cola e raiz. O excesso, cortarei, olha, parte por parte, não devo cortar de uma vez só. Vamos acertando até chegar na medida. Encontrei a medida. Vou eleger agora o nome das faces. Este vai ser chamado de lado vestibular. Contrário da vestibular, eu tenho palatino. Do lado contrário ao plano sagital mediano, eu tenho a face distal. E do lado do plano sagital mediano, terei a face mesial. Muito bem. Já determinado agora que ele é o segundo molar superior do lado esquerdo. A distância mesodistal, eu tenho 10 milímetros. Coloco assim, 10 milímetros no paquímetro. Na face vestibular, mais ou menos na parte média do bloco, eu marco os 10 milímetros. Aqui é mesial. Colocarei borda mesial, depois a borda distal. Esse dente é um pouquinho mais convergente do que o primeiro molar superior. As convergências deles são mais acentuadas. Inclusive, a inclinação das raízes também para a distal. As raízes um pouco mais aproximadas do que no primeiro molar. Então, vai ser uma fase bem delicada.
A face palatina é menor do que a face vestibular. Se eu coloquei 10 do lado vestibular, vou diminuir 2 milímetros e marco do lado palatino menor. Aqui está escrito distal. Distal é mais convexa e mais convergente. Daqui está escrito mesial. Mesial menos convexo e menos convergente. Uma só raiz feita pelo lado palatino. Desenho uma raiz somente. Face a união entre a vestibular e a palatina no ápice da raiz. Poderei fazer a mesma coisa na coroa. Olha, aqui é vestibular. Eu pego até o meio, vai reto, depois converte para lingual. Olha, até o meio, vai reto, depois converte para lingual. Assim, eu deixarei a medida até a parte média dele, tá mais ou menos no meio. Agora, eu posso cortar. Mesial, acertei a forma, convergindo para palatino e na face palatina. Essa é a face mesial, não preciso me preocupar muito com bossa, porque ela é uma face menos convexa, menos convergente. Assim, eu posso tirar com delicadeza, deixando um pouco menos convexidade. Agora, na face distal, sim, eu devo me preocupar, porque eu terei a bossa distal a confeccionar. Esse é o desenho da face palatina, da vestibular. Olha, tiro mais enfocado na cervical. Bossa distal. E disto cervical. Olha, a distal é mais convergente, é mais convexa, então já corto em 2 planos e preservo essa convexidade em prol da bossa distal que existirá nessa posição. Cuidando com a forma das raízes. Muito bem, aí tenho assim um elemento um pouco mais convergente do que o primeiro molar. Na face mesial, a distância vestíbulo-lingual é 11,5. Com o paquímetro, vai ser praticamente quase a largura do bloco todo. Olha, então, na porção cervical, é bossa vestibular, depois convergência para oclusal. Bossa palatina e convergência para oclusal. Do lado palatino, mais convergente. A raiz palatina. E a raiz mesovestibular. Podem ficar mais aproximadas, podem ficar levemente separadas também. Na face distal, essa face vai apresentar menor tamanho. Já vou tirar aqui, ó, na borda vestibular, mais ou menos 1,5 milímetro e desenharei a raiz disto vestibular com a raiz palatina. A borda palatina convergindo para o oclusal, borda vestibular também convergindo para o oclusal. Bom, agora eu posso cortar o excesso. Preservo na região cérvico-vestibular a bossa vestibular. Posteriormente, leve convergência para oclusal. Acompanha o desenho que foi feito, deixando o distal mais baixo, mesial mais alto. A bossa palatina na região cervical, bossa palatina. Como a face mesial é maior, a face distal é menor,
Então, posso tirar aqui, mais ou menos 1,5 mm a 2 milímetros até na metade. Mesial maior, distal menor. Bem, então, o dente já está com todas as convergências estabelecidas, é só arredondar os ângulos. Levemente, vamos arredondando os ângulos para não perder medida, porque elas foram feitas com bastante critério e observação. Por isso, fica mais fácil fazermos a escultura dela. A aresta longitudinal também pode ser arredondada, principalmente essas do lado palatino e disto ocluso vestibular. Mésio ocluso vestibular, não. Observa o dente natural. Olha, mésio ocluso vestibular, depois o restante, o dente é bem convergente para distal e tudo mais. Mas esse ângulo, ele vai ser preservado do arredondamento. Tiramos um pouquinho entre as raízes, sem a intenção de separá-las ainda, só para conformar mais ou menos a forma do dente. Entre as raízes vestibulares, eu vou deixá-las um pouquinho mais aproximadas, mas o suficiente para dar espaço para acertar a forma dela. Se quisesse deixar as duas raízes unidas, também pode, ou as três unidas, também pode, porque esse dente apresenta também, às vezes, olha, as raízes mésio, disto, vestibular, elas podem ser só um pouquinho separadas, ou poderão apresentar todas unidas também, como, por exemplo, assim, ó. Mésio vestibular, disto vestibular e a raiz palatina. Entre elas, só ficam marcados sulcos. Pode também ser feito nessa forma. Esse aqui é um dente tricuspidado. Olha, tá bem conformado. Só que eu fiz as minhas raízes um pouquinho separadas. Como eu tenho essa opção, ou deixar separado, deixar unida, resolvi deixar separadinho. A borda cervical. Na face vestibular, na face distal, palatina e mesial. Onde tenho duas raízes, sempre a borda cervical estará com 2 segmentos. Quando tenho uma raiz só, como é o lado palatino aqui, a borda cervical é apenas um segmento. Olha, na região do tronco, do bulbo radicular, sempre faremos uma leve compressão.
Essa é a raiz mesovestibular, que ela é sulcada na face mesial também. Pode ser feito o sulco com o esculpidor Hollenbeck, pode ser feito com a parte discoide da espátula Lecron também. Na vestibular. Na distal. Agora eu posso biselar. Aqui é a face distal, me preocupo com a bossa. Nessa é a face vestibular, também me preocupo com a bossa vestibular. Aqui é face mesial, um pouco menos convexa e menos convergente. Aqui é face palatina, também me preocupo com a bossa palatina. Tirado os excessos e acertado mais ou menos as convergências, eu posso passar a meia para dar um pré-acabamento, ficar mais alisadinho, sem fazer muita força, para não sumir os detalhes que eu já fiz, mas apenas para conformar. Bom, na face oclusal, vamos modelar a forma tricuspidada. Eu tenho 2 sulcos secundários do rebordo marginal mesial, 2 sulcos secundários do rebordo marginal distal. O sulco mesiodistal, ele é curvo e côncavo para palatino, e dessa concavidade, um pouco mais próximo da distal, eu encontro o sulco ocluso vestibular. Assim, terei cúspide palatina, mesiovestibular e disto vestibular. Olha, palatina, deu tricuspidado. Assim, palatina, mesiovestibular e disto vestibular. Para facilitar o corte, eu posso aprofundar nas fossas, fossa secundária mesial, depois fossa principal. E, posteriormente, fossa secundária distal. E os sulcos secundários dos rebordos e o sulco principal da marca de individualização das cúspides. Agora, facilmente cortar 2 vertentes livres e 2 triturantes. Olha, uma vertente livre distal, aqui praticamente a inclinação já fez. Uma vertente livre mesial, vertente livre distal. Sobe o cabo do Lecron, cortarei rebordo marginal mesial, rebordo marginal distal. Vertente triturante mesial e distal da cúspide disto vestibular. Vertente triturante mesial e distal da cúspide mesiovestibular. E vertente triturante distal e mesial da cúspide palatina. Na face palatina, como eu já arredondei, não é necessário mexendo muito. Agora, face os sulcos secundários em cada vertente triturante, arredonda o rebordo marginal um pouquinho, sulco secundário.
Olha, com a ponta do Hollenbeck, nós poderemos vir reestruturando ou remodelando os sulcos para que ele fique com uma forma bem bonitinha. Com a meia calça, eu posso pegar e arredondar, deixando assim de uma forma mais discreta. Bom, eu posso fazer essa forma tricuspidada e pensar qual a diferença do tricuspidado para o tetracuspidado. É apenas um sulco a mais. Ele apresentará aqui, ó, na região disto-palatina, um sulco disto-palatino. Se eu fizer do rebordo marginal distal para o lado palatino, assim eu transformei um dente que era tricuspidado em um elemento que agora é tetracuspidado. Assim. Deixa eu arredondar um pouco mais aqui. Olha, então, eu posso fazer o tricuspidado ou, se eu trouxer o sulco disto-palatino, eu transformo num dente tetracuspidado. De qualquer forma, tri ou tetracuspidado, você pode fazer. Separando as raízes, tiro um pouquinho de cada lado. A raiz palatina. A raiz disto vestibular e a raiz médio vestibular. Disto vestibular um pouco menor. Menos volumosa também. A média vestibular, um pouquinho mais volumosa, mas o ápice também pode apresentar com a forma de ponta, ou mais ou menos pontiforme. Que no primeiro molar, normalmente a raiz é um pouco mais larguinha, né? Pelos sulcos que apresenta nela. O segundo é menos sulcado. Por isso, o ápice da raiz também pode apresentar mais afinado. Olha, primeiro molar superior e segundo molar superior. Os dois executados. Distal, vestibular e oclusal.